Parte integrante do patrimônio cultural e imaterial de um povo, o folclore é uma manifestação popular passada de geração em geração. Abordar essa tradição na esfera da educação permite que, desde cedo, crianças e jovens tenham contato com a riqueza cultural do país. Lendas, danças, brincadeiras e músicas. Durante todo o ano, essa escola em Fortaleza trabalha o folclore brasileiro com os alunos, uma forma de aproximar as novas gerações da cultura popular. Todas as atividades, para a educação infantil tem que ser uma coisa muito lúdica. Então a gente sempre traz muitos jogos, brincadeiras, contação de histórias, porque isso atrai a atenção deles e a gente consegue trabalhar de várias formas, A gente pode muito para eles fazerem pinturas, depois da gente fazer a contação de histórias, para realmente ficar uma coisa bem gravada na memória deles. Dentre os benefícios do ensino do folclore nas escolas estão a valorização do passado, a formação da identidade cultural e o incentivo ao respeito pela história. O folclore, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas o transmitir as lendas para as crianças, não são só os personagens das lendas e mitos que a gente costuma trabalhar na escola, O folclore é o conjunto de diversos aspectos da nossa cultura que nós devemos trabalhar durante toda a educação infantil, Como as músicas, a culinária, as brincadeiras. Então tudo isso faz parte da cultura do Brasil e também deve ser trabalhado na construção da identidade do aluno. Então quanto mais a gente trabalha isso na escola, mais a gente consegue construir uma identidade cultural e social para a criança. Segundo o especialista em direitos culturais Humberto Cunha, o Brasil foi um dos primeiros países a utilizar o sistema jurídico para proteger as heranças culturais. Desde 2000, o Brasil regulamentou essa forma de proteção do patrimônio cultural imaterial, criando um decreto, o decreto 3551 do ano de 2000, que regulamentou o registro do patrimônio cultural imaterial no Brasil. As festas, as celebrações, as formas de expressão, essas não são tombadas, são registradas, e esse registro, o grande objetivo dele é valorizar esse patrimônio cultural imaterial. A própria Constituição Federal de 1988 já considerava o cuidado com o patrimônio imaterial. O documento é permeado pela cultura em todos os seus títulos e traz uma seção específica sobre direitos culturais. Nessa seção específica, ela já fala do patrimônio cultural imaterial, dizendo que o patrimônio cultural brasileiro é composto pelos bens de natureza material ou imaterial que sejam portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Para o professor, o interesse das novas gerações pela cultura popular acontece na medida em que elas possam contribuir para essas manifestações. Mas, segundo o pesquisador, isso deve ser feito com cautela. Estimular que a pessoa observe qual é a raiz, qual é o motivo da existência da manifestação cultural, para não descaracterizar por completo, porque se houver a descaracterização por completo, aí não existe mais tradição, o que existe é a criação de algo novo, Então, uma das coisas muito importantes para a gente sopesar, porque eu acho importante nós termos uma justa medida entre o contemporâneo e o anseio pela modernização, pelo futuro, pelas coisas inovadoras. Eu acho que é a justa medida e não só a valorização do futuro, mas um sopesamento entre passado, presente e futuro. Eu costumo dizer que a tecnologia ela não deve ser uma rival da educação, Ela deve ser uma aliada. Então, quanto mais a gente puder trazer para perto a tecnologia de forma a complementar os conhecimentos da criança, melhor. Porém, os recursos lúdicos também fazem muito parte do cotidiano da educação infantil, Através dos livros didáticos das crianças, paradidáticos também, A literatura nos ajuda muito a trazer, a resgatar os nossos ancestrais, Esse sangue ancestral para as nossas crianças da atualidade. O folclore compõe a identidade de um povo e perpetuar essas histórias e costumes para as novas gerações é uma maneira de manter vivas as tradições e valorizar a singularidade brasileira. Qual personagem do folclore você gosta mais? A Yara. Quem? Porque ela é uma sereia. E você, qual personagem do folclore você gosta mais?
Yara. Mais do que a Pequena Sereia. Como é a história da Yara? Ela enfeitiçou os caçadores. Fazer